Eu quero ler com você Romanos capítulo 8, eu vou tentar falar o mais rápido possível que eu conseguir, então você tem que me acompanhar aí. Se eu não conseguir abrir todos os textos, eu te falo onde está. Você que é curioso, leia em casa. Versículo 18. Para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente, elas não se podem comparar ou não são para se comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Vou ler de novo. Para mim, eu tenho por certo, eu tenho certeza que as aflições desse tempo, chamado hoje, não se podem comparar à glória que será revelada através de nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação, ou a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Agora eu quero que você pule comigo para o versículo 28. Sabemos, repita comigo assim, sabemos. Sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, o meu coração tem uma grande expectativa. Não sei se os irmãos percebem, mas toda pregação, durante todos esses anos, quem nos acompanha, eu estou sempre falando, querido, sobre o chamado. Eu estou sempre falando alguma coisa que possa de alguma maneira despertar você, para você descobrir quem você é, o que você tem que fazer, para onde você vai, e de alguma maneira tentar ativar você. A intenção do meu coração, querido, não sei se é a intenção de Deus, é que eu sirva de alarme, que eu sirva de despertador, e muitas das vezes ninguém gosta de despertador, né? Das 6 horas da manhã, dá vontade de jogar o despertador lá no vaso, né? Ou você coloca uma sonequinha de mais 5, de mais 10, e de repente você perdeu a hora. Ninguém gosta de um despertador, mas eu acredito, querido, que o Senhor vai despertar a sua igreja. Se você prestar atenção no livro de Isaías, tem no livro de Efésios, diz: desperta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te mostrar a luz, Ele te iluminará. Esse texto, querido, fala algo muito interessante, e se eu tivesse tempo, querido, e se nós pudéssemos levar a sequência disso, eu usaria o versículo 28, só a primeira palavra, e teríamos uma pregação aqui, querido, pelo menos para um mês, 30 dias, pelo menos 1 hora de pregação só na palavra, sabemos. Eu não precisava nem terminar o versículo. Como assim, pastor? Querido, quantas vezes na vida você já usou uma frase parecida com essa? Não, eu tenho certeza do que eu estou falando. Não, eu estou certo. Não, mas cara, o Cimei errou o gol. Não, mas eu tenho certeza que se ele tivesse chutado com a perna esquerda, ele tinha feito o gol. Mas como é que você sabe que se ele tivesse chutado com a... Não, porque a perna esquerda do Cimei, cara, ele não ia errar aquele gol. Pastor, eu tinha certeza que a hora que aquela moça começasse a namorar com aquele rapaz, ia dar ruim. Como diz meu menino de 2 anos, ia dar vunho. Sabe, quantas vezes usamos para alguma coisa na vida da gente a frase: eu estou certo do que eu estou falando, eu tenho certeza. E quando passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, aquela situação aconteceu exatamente como você havia previsto. Aí para você falou assim: eu sabia que isso aqui ia acontecer desse jeito. Eu sabia. Querido, em cima de qual certeza nós podemos afirmar que sabemos alguma coisa? Em cima de quê? Baseado em quê? Baseado em quê? Querido, o texto é muito claro, mas ao mesmo tempo ele é muito profundo. A palavra de Paulo, querido, ele fala o seguinte: eu estou absolutamente certo. Mas em cima de que ele estava baseando a sua certeza? Porque muitas das vezes nós já cantamos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que nada acontece, sabe? Eu sei, eu tenho certeza que tudo coopera, mas na hora que começa a crise e o problema, querido, parece que eu esqueci que sei.
Parece que eu esqueci que sei. Parece que aquela certeza minha já não é tão certeza. Eu leio a Bíblia, eu sei que Jesus cura, eu sei que Jesus salva, eu sei que Jesus liberta, eu sei que existe o céu, eu sei que existe salvação, querido, mas na hora que as coisas acontecem comigo, parece que a Bíblia já não é tão certeza. Parece que ela já não tem tanta veracidade quando é comigo. Para eu falar para o Cinei, falar para o Vilcimar, falar para o Gustavo, é certeza. Ô irmão, né, pelo amor de Deus, aqui a Bíblia fala que você é vencedor, a Bíblia fala, mas a hora que acontece com a gente, já não é tão certeza assim. Não parece? Não, irmãos, tem que ser forte. Na situação você não pode ser assim não. Não, vai lá e fala para ele. Você não pode deixar isso assim não. Jesus fez assim, mas a hora que acontece com a gente, já não é tão certeza assim. Você vai lá no enfermo para orar, né, Welles? Não, Jesus vai te curar. Ele vai te sarar. Não, vem cá, traz o óleo aí. Derrama o óleo. Agora tem que ser óleo com spray, né? Está escrito lá no papel, lá na porta. Derrama o spray na cabeça do irmão, põe a mão. E você ora. Mas querido, quando é a gente que fica enfermo, já parece que não é tão certeza assim. Parece que o que eu disse que sei, eu não sei. Baseado em quê? Baseado em quê, querido? Paulo vai para uma prisão. Deixa o dia inteiro chicotear em suas costas. À meia-noite, ele dá uma levantada e fala: ó, esqueci da hora do culto, vou lhe cantar uma música. Meia-noite começa a cantar com certeza de que até as feridas dele e a prisão dele tem colaborado para que ele fosse uma pessoa melhor, tem colaborado para o crescimento do seu ministério, apanhando o dia inteiro e preso por algo que ele não fez de errado. Baseado em que Paulo diz: sabemos. Querido, baseado em que Daniel, na cova dos leões, ele tem certeza de que de alguma maneira a decisão que ele está tomando está certa. Deixa eu te falar algo. Daniel não precisava sair vivo da cova para provar que ele tinha fé. Não precisava. Só o ato dele não ter se dobrado, ele já tinha provado que ele amava e servia ao seu Deus fielmente. Ele não precisava ter saído vivo. Se ele sai de lá morto, ainda assim a história seria contada como o cara que não negou, como o cara que não negociou para ser livre. Você entende? Baseado em que, querido? Daniel, ele dá a vida dele em prol da sua fé, em prol do que ele acredita. Baseado em que? Sadraque, Mesaque e Abidnego, os nomes babilônicos que eles receberam. Baseado em que, querido? Eles não se dobram e falam assim: pode me botar fogo aí, pode jogar eu lá para dentro. Se meu Deus quiser, Ele me livra. Baseado em que, querido? Eles têm coragem de entregar as suas vidas. Como é que eles sabiam que Deus estava aprovando e que não era errado o que eles estavam fazendo? Esse mesmo versículo de Paulo, com certeza, querido, com certeza, eles estavam falando da maneira deles. Sabemos. Eu estou indo para a cova, eu estou indo para a fornalha, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou indo por ir, tipo assim, vamos ver se dá certo, né? Vai que dá. Não, eles estão dizendo: eu sei em quem tenho crido, a minha fé está baseada em algo concreto. Baseado em que um menino de 16 ou 17 anos enfrenta um gigante, querido, que era um matador de aluguel, chamado Golias, um cara de 3 metros de altura, 2,98, sei lá. Com que certeza ele pega, querido? Eu falei aqui esses dias, por que Davi pegou 5 pedras? O cara era fera. Golias tinha 4 irmãos, falou: vou levar uma para cada um. Se os irmãos tomarem a dor de Golias depois que eu matar, eu mato os 4 também. Baseado em quê? Baseado em quê? Davi estava dizendo: eu sei que Israel tem um Deus. Você está acompanhando aí, querido? Hoje nós estamos, querido, vivendo um evangelho, não sei se eu posso dizer no mundo, que eu estou no Brasil aqui, ao redor, não sei, mas estamos vivendo um evangelho unilateral, um evangelho que, querido, só eu me beneficio. É um evangelho, querido, que
apoia os meus sonhos egoístas, uma graça que não é graça. Daqui uns dias, Deus permitiu, eu quero trazer uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. O Evangelho, querido, ele é quadrangular, ele não é unilateral, ele não é de um lado só, ele tem 4 lados. Não é o Evangelho, querido, que só vem a mim. Agora, querido, por que esses homens, eles entregaram suas vidas pelo que eles acreditavam? Só podemos dizer que sabemos se conhecemos. Só podemos dizer que sabemos se conhecemos. Então Paulo não estava lá, eu sou poeta, e vou escrever aqui, sabemos que todas as coisas cooperam. Querido, leia o capítulo 8 de Romanos. Eu tenho certeza de que nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a vida, nem a morte, tem poder de me separar do amor de Deus. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Baseado em quê? Agora vamos olhar a experiência, a vida, a conduta e a caminhada dos camaradas. Eu não sei. Eu conheci um homem, que eu não sei se no corpo ou fora do corpo, ele esteve lá no 3º céu, viu coisas inefáveis que não se pode falar no meio dos homens. Agora, querido, tenta imaginar comigo o que Paulo viu. Será que o que ele viu foi diferente do que João viu? Porque João escreveu e Paulo não pôde escrever? O que será que ele viu? Querido, ele está dizendo aqui, eu sei que tudo coopera, eu sei que nada pode me separar do amor de Deus, baseado no que eu conheci de Deus, baseado em quem eu sei que Ele é, baseado no caráter de Deus que eu o conheço, na caminhada, no caminho que eu estou andando com Ele, baseado nisso, firme naquilo que eu conheço, eu sei que nada pode me separar do amor de Deus, baseado no Deus que eu tenho andado a vida inteira, eu sei que se eu cair na cova dos leões, Ele pode me livrar do leão, ou Ele pode permitir que eu morra, mas me receberá em glória. Querida, eu não acredito que Daniel estava caindo na cova e achava que ia ser livre. Foi uma surpresa para ele. Ele não sabia. Querido, foi uma surpresa. A hora que os leões ficou olhando para ele assim, passando a cabecinha na perna dele, igual um gatinho. Aqui, ó. Você acha que ele já foi fazendo assim, batendo a mão? Ele não sabia. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também não sabiam. Foi uma surpresa. A hora que um caiu lá, eu vejo um desenho com meus meninos, chama, se você não conhece, depois você põe para suas crianças lá, chama Superbook. Muito interessante. É um desenho dos Estados Unidos, eles traduziram e tem uma série top. E mostra lá Sadraque, Mesaque e Abednego caindo no fogo. Aí eles caem lá assim, faz assim, dá uma levantada, olha um para o outro e faz assim, ó, estamos vivos. Do mais massa. E de repente aparece o 4º homem e eles ficam assim. Sabe, diante das crises da vida, a gente esquece. E eu olho, querido, para a vida de Jó, e eu percebo que ainda que a gente ame muito a Deus e saiba muito de Deus, a gente ainda não o conhece a ponto de falar como Paulo. Sabemos. Querido, pelo amor de Deus, olha para a vida de Jó. O cara sacrificava pelos pecados que ele nem sabia que os filhos estavam fazendo. Eu vou lhe fazer um sacrifício que vai que meu filho mentiu hoje, mas não mentiu, vou fazer mesmo assim, para Deus já perdoar o que ele não fez. A Bíblia fala, querido, que ele era o homem mais rico do Oriente, e o livro mais velho da Bíblia é Jó, não é Gênesis. Então naquela época, querido, só existia um continente, ainda não havia tido o dilúvio, ele era o mais rico da terra. Não era só do Oriente não, só havia um continente. Justo, que honrava a Deus. Agora o cara fazia isso tudo sem conhecer a Deus. Aí no capítulo 42, Jó olha e fala o seguinte: achei que conhecia, mas eu não conhecia. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas hoje eu te conheço,
de andar com você. Talvez, querido, eu possa dizer que conheço o Simei. Ele vem aqui de sexta-feira, está aí ensaiando. Mas eu só vou conhecer o Simei se eu começar a andar com ele. Aqui ele não conta piadinha. Mas na hora que está lá entre os irmãos viajando, ele conta uma piadinha. Entendeu? Eu vou conhecer ele quando eu começar a andar com ele. Agora, querido, só de vir na igreja no domingo, assistir o culto pela internet, acha que dá para conhecer a Deus? Acha que é possível ler a Bíblia só no domingo, na hora da palavra? Sabe, querido, se você, eu não vou ler, leia na sua casa, João capítulo 8, 32 e 33, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, de verdade vocês serão livres. Querido, por que muitos de nós ainda não somos livres e nem libertos? A gente não é livre da mentira, livre da pornografia na internet, livre da prostituição. Por que a gente não é livre ainda do orgulho? Por que a gente não é livre da doença? Se eu conhecer, pastor, eu conheço a Bíblia, está escrito aqui, que pelas suas pisaduras eu sou sarado. Então por que ainda não sou sarado? Por que ainda não sou liberto se conheço a palavra? Querido, quando esse texto foi escrito, e conhecereis a verdade, ele foi escrito para um povo no contexto de Israel. Está comigo? Hoje eu creio nele, eu leio ele, mas ele foi escrito para Israel. Se você chegar lá em Israel, tiver uma rua com 100 casas, e de repente um judeu, você está lá perdido, olhando assim, né? E o judeu pergunta: você conhece alguém por aqui? Aí por um acaso você fala: não, conheço o João, o Frederico, o Pedrinho, o Zezinho. Na hora, o judeu vai achar, se você for homem, né, ele vai olhar e falar: o homem é gay. Como assim, pastor? Porque para o judeu, quando você fala que conhece alguém, é porque você o conhece sexualmente. E Adão conheceu Eva. Como é que ele conheceu? Eva chegou e falou: my name is Eva, is you. Não, os dois tiveram relações sexuais. E conheceu Adão a Eva, e nasceu Sete. Então você chega para um judeu e fala assim: eu conheço aqueles 4 caras que estão vindo ali. Vai falar: já deitou com os 4. Então, querido, para um judeu, quando está escrito e conhecereis a verdade, está falando de você provar da verdade que você diz conhecer. Provar da verdade que você diz conhecer. Você conhece o João? Conheço. Já provou dele? Não. Então você não conhece o João. Então esse conhecereis a verdade, querido, não tem a ver com você ter escutado ela no culto. Não tem a ver com você ter lido uma mensagem bonita e o versículo está embaixo na internet. Esse conhecer está falando de você desfrutar da verdade. Eu estou casado há 16 anos, conheço minha esposa há uns 20, 21, 22, uma coisa assim. Ela vai lembrar mais certo que eu, mas 16 anos eu sei que eu estou casado. Querido, eu conheço a minha esposa. Já vi ela chorar, já vi ela sorrir, já vi ela passar crise, ela já me viu passar crise, já vi ela acordar de tudo quanto é tipo. Eu posso dizer que eu conheço a minha esposa. Agora, quantos de vocês aqui conhecem a minha esposa? Não, conhece a pastora Aline. Eu conheço ela. E ela me conhece. Então, quando a Bíblia diz que conhecereis a verdade, não está dizendo, querido, só de você falar: eu tenho lá em casa. Eu vi mesmo, estava escrito, rabiscado. Não, está dizendo de você provar e desfrutar dessa verdade, da alegria que está nela, da dor que está nela, da tristeza que está nela, das promessas que tem nela, das aflições que tem nela, do conhecimento que tem nela, da informação que tem nela. E isso, querido, é diariamente.
Então, querido, nós só confiamos em quem conhecemos, só sabemos quando conhecemos. Então, quando Paulo vem cá e escreve assim: sabemos que nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem vida ou morte vai me separar do amor de Deus, ele está dizendo o seguinte: eu sei o que eu estou falando, porque eu provei dessa verdade. Eu tenho provado diariamente dela, e é algo interessante, querido. Os grandes homens de Deus aprenderam isso, só que eles não sabiam do desenrolar da história. Davi disse, quase no fim da sua vida: fui moço, hoje eu sou velho, mas um justo eu nunca vi mendigar o pão. Aí às vezes eu uso esse versículo, estou lá com dificuldade lá em casa, com um probleminha, e falo: eu nunca vi o justo mendigar o pão. Verdade, o justo. Você está aí mendigando, irmão, por que você está mendigando? A Bíblia fala que o justo não vai mendigar o pão, mas você é justo. Querido, a Bíblia ela foi feita para analisarmos. Querido, eu me leu o livro de Isaías, eu demorei quase 2 anos, e tem 60 capítulos. Eu já não estava aguentando mal olhar Isaías. Um versículo e você fica ali: cara, não é possível, velho. Só isso mesmo. Aí quando eu terminava o capítulo, eu falava: não, vou ler de novo. Lia de novo. Lê de novo. Ó, que deu um mês, eu vi que eu tinha lido 2 capítulos. Eu falei: cara, não pode. Se eu falar para os irmãos, achar que eu não leio a Bíblia. Como é que você fica 30 dias lendo só Isaías? Porque a Bíblia, querida, eu preciso comer ela como uma vaca e ruminar depois. Eu como e rumino, eu leio de manhã e penso o dia inteiro, e eu falo de novo, e eu fico pregando um capacete, e eu fico pensando: mas como é que pode ser isso? Que não pode ser assim? É assim mesmo. Eu vou finalizar, querido, começar a caminhar para o final. Eclesiastes capítulo 8. Não precisa abrir não. Diz o seguinte: eu já escrevi, acho que foi minha esposa, quando a gente está namorando: as muitas águas não poderiam apagar este amor. Está escrito lá, não está? As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que desse todos os bens em troca desse amor, seria inválido. Agora, querido, por que esse versículo só está escrito no último capítulo? Por que não está no primeiro, no segundo, no quinto, no quarto? Porque a Bíblia está dando para nós apontamentos. Se você pegar o livro de Cantares e ler os 7 primeiros capítulos, vai explicar que amor é esse. É o amor da noiva que corre atrás do noivo. É o amor do noivo que corre atrás da noiva. É o amor da mulher, querido, que apanhou para correr atrás do homem, do noivo, que sofreu aflições, saiu de madrugada de camisola atrás do noivo, que o noivo foi lá e vendeu tudo por causa dela. Lê primeiro os 7 capítulos e vê o amor, querido, que está mostrando que o homem tem que ter com a mulher, e era de Salomão com uma de suas esposas, que é o amor de Cristo para com a sua igreja e da igreja de Cristo. Aí depois que toda aquela história foi contada de como que tem que ser o amor, aí o versículo vem no capítulo 8: as muitas águas não podem apagar esse tipo de amor. Porque quantas pessoas na vida você já não falou que amava? Começou a namorar com um rapazinho lá 15, 16 anos, mandou uma cartinha para ele, falou: eu te amo. Aí o cara sumiu da sua vida. Aí começou a namorar outra moça: eu te amo, fez uma carta de 1 quilômetro escrevendo: eu te amo. Aí, não amo mais não. Foi namorar outro, namorou 10, 5, 15, 20, 35. Não é desse amor que a Bíblia está falando, as muitas águas, não. Você está entendendo? É esse tipo de amor de renúncia: eu sou seu, você é minha, até a morte. Captou, querido, mais ou menos aí? Querido, nós não podemos viver um evangelho superficial. Essa crise que nós estamos vivendo, eu acredito que Deus está dando carinhosamente um tapa na cara da igreja, dizendo: alguma coisa vocês estão fazendo que está errado. Esse dia nós trouxemos uma mensagem aqui: a dracma perdida. A igreja perdeu a 10ª dracma.
Ela achou que tinha 9, que estava belezinha, mas ela perdeu a mais importante, que era a 10ª. Deus está falando em todo o tempo para a igreja. Vocês estão vivendo, acreditando num evangelho que não tem poder de transformar, que não tem poder de salvar. Querido, pensa na decepção do islamista, que vive a vida inteira crendo, acreditando que se colocar uma bomba no corpo e explodir, ele vai ganhar a eternidade. A hora que ele explode, que de repente ele acorda no além, ele, que lugar é esse? Olha para um lado, fogo, para o outro, fogo. Os caras, amiguinhos dele, tu que explodiu, gritando, falando, vou te pegar. E de repente, como o rico e o Lázaro, ele quer olhar e falar assim, nossa, deixa eu voltar lá e falar para os meus irmãos do Islã, que nós estamos acreditando numa mentira, que esse negócio de explodir, ser kamikaze aí com o avião, matando todo mundo, esse negócio não vai virar, nós vamos para o inferno. Querido, pensa na decepção do cara, e ele não pode voltar. Daquele que acreditou, querido, no pedaço de pacote de gesso lá, né? Não vou falar, você entendeu? E depois, a hora que morre, fala, mas então não podia me salvar? Não, agora eu vou voltar lá, vou fazer tudo direitinho. Não dá mais para voltar. Pensa, querido, no cara que acreditou que depois ele poderia voltar num cachorro, num gato ou num rinoceronte, né? Agora você vai voltar para pagar, você vai ter outra chance, você vai voltar agora, você vai ser um cachorro, né? Tem a teoria de que dá para voltar, né? Aí de repente o cara está lá tentando colocar a chave na porta e não volta. Me enganaram, uai. Acreditei num trem que não deu certo. Muitos vão ficar decepcionados e não vai ter, querido, como voltar. Não, pastor, sério? Tenta imaginar o irmão, querido, que vem na igreja todo domingo, toda terça, não sei, mas leva a vida de qualquer maneira, não lê Bíblia, não ora, não tem relacionamento com Deus, não renuncia por causa do evangelho, e de repente morreu, ou Jesus voltou, aí o cara ficou, por que eu não parei de ver .com peladinhas na internet, cara? Eu não sabia que não dava para ir para o céu com esse negócio. Nossa, eu pensei que era só fazer, pedir perdão no outro dia e estava tudo certo. E não vai ter como voltar. Esse evangelho, querido, que a gente vive unilateral, superficial. Sabe, querido, hoje Deus é amor, mas naquele dia a Bíblia diz que Ele se assentará como juiz. E o juiz, querido, não é em cima de amor que ele julga, é em cima de fatos, de provas. Mas aquele menino ali foi bom a vida inteira, senhor. Olha, mas vamos pegar os fatos aqui. Sabemos. Será que sabemos? A sua fé está apoiada em quê ou em quem? Como temos conduzido nossas famílias, nossas casas, nossos ministérios diante do Senhor? Eu estava ali, deixando Deus ministrar no meu coração, antes de subir aqui, e o Espírito Santo me trouxe um versículo que eu carrego ele a vida inteira. Davi diz: Senhor, o zelo por sua casa me consome. O zelo pela sua casa, Senhor, me consome. Não leve a sua vida, querido, seja ela ministerial, familiar, sua vida com Deus, na intimidade, de qualquer maneira. Como está a sua vida de oração, sua vida de jejum, sua vida de renúncia, sua vida de palavra, sua vida de doação pelos seus irmãos? Você tem uma causa pela qual você pode viver e morrer por ela? Não tem ainda. Nem os golfinhos você protege. Nem está vivendo pelos golfinhos ou pelo mico-leão dourado, está protegendo a espécie. Você não tem nenhuma causa para viver. Nenhuma causa. Sabemos
Quando você é pressionado, querido, como que você reage? Quando você é pressionado, você negocia. Eu vou encerrar aqui, querido. Eu vou só ler esse versículo e você pode ficar de pé, mas espere aí rapidinho, eu vou encerrar aqui por causa do horário. Se você quiser anotar e ler na sua casa ou ler no Data Show, não sei se vai abrir, quero ler com você Hebreus, capítulo 11, versículo 35 fala assim: eu vou ler o 32. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha. Está falando que lá no meio da batalha o cara se tornou poderoso, no meio da crise. Colocaram em fuga a exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Presta atenção aqui. Uns foram torturados, mas não aceitando o livramento para alcançar uma superior ressurreição. Eles tinham poder de decidir. Sadraque podia falar: não, só ajoelhar aqui, vou ajoelhar aqui. Beleza, Nabucodonosor, o senhor é o cara mesmo, viu? Fechou, beleza? E como é que é? Eu só tenho que ficar 30 dias sem orar e eu não vou cair na cova dos leões? Beleza, mês que vem eu volto a orar então. Moisés, lá no Egito, ele poderia ter negociado e falar: cara, quer saber? Não quero saber de ser libertador de ninguém não, vou viver aqui com a minha família, e já era. Olha o que a Bíblia está dizendo: uns foram torturados, mas não aceitaram o livramento. Cara, você pode ser livre, você pode viver a vida do jeito que você quiser, mas eles, por causa daquilo que eles conheciam, por causa daquilo que eles sabiam, eles disseram: não, faz o que tem que fazer. É para jogar na cova do leão, para jogar. É para jogar no fogo, para jogar. Outros experimentaram escárnios, açoites, até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, falando de Jeremias. Foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. O 38 é o top. Homens dos quais o mundo não era digno. Como você está escrevendo a sua história, querido? Mulheres de fibra, que não negociam. Eles têm uma coisa que eu amo na minha esposa, que ela é uma mulher de fibra. Vou jogar pimenta na cara dela, que você vai falar um negócio, já era. Falou: não, aqui ó, é assim, acabou. Mulheres de fibra, que não negociam, que cuidam de suas famílias, de suas casas. Homens que não negociam, que cuidam de suas famílias, que cuidam dos seus ministérios, custe o que custar. Será que um dia poderão dizer de nós: cara, a terra não era digno deles, aquele cara estava além do tempo dele, aquela mulher estava além do tempo dela, cara. Não, aquele jovem ali. Hoje eu escutei algo de um jovem muito interessante. Ele é diferente. Ele é novo, mas tem uma cabeça madura. Fique de pé, querido, deixa eu orar com você. Sabemos, será que sabemos? Eu estou absolutamente convencido. Será que estamos convencidos daquilo que proclamamos aqui aos domingos? Pai, nós oramos. Temos tão pouco tempo, Senhor. Poderíamos falar tanto mais, mas eu acredito que o Teu Espírito Santo já deve ter chegado nos corações e vai continuar falando conosco. Espero não estar trabalhando em vão no meio dos Seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.
Aleluias, aleluias. Se você puder, levanta suas mãos aí. Pede o Senhor para te fortalecer suas mãos. Aleluias. Aproveita esses minutinhos que nós temos na presença do Senhor. Só mais alguns instantes. Fala para o Senhor. Você quer caminhar na presença dEle de uma maneira mais certa. Fala com Ele, querido. Será que tudo que você tem é a presença dEle, depois vem as outras coisas? Vai orando ao Senhor, peça, dá um coração firme, dá um coração cheio do seu Espírito Santo para eu ajudar meus irmãos. Querido, sai dos seus problemas, para de dar desculpa, pelo amor de Deus. Não faço porque eu não tenho dinheiro, não faço porque ninguém me apoia, não faço porque não sei o quê. Para. Começa a confessar os seus erros, os seus pecados. Deixa o Senhor levantar você. Não é na sua força, mas é na força do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Ora ao seu Deus, ora ao seu Deus. Ora ao seu Deus, querido. Espírito Santo, enche o nosso coração nessa noite. Eu